Olá, alunos, tudo bem com vocês? Eu me chamo Daniele, sou estudante de pedagogia da Univesp. Hoje viemos trazer para vocês o nosso projeto Integrador 4, que tem como tema abordado o descobrimento do Brasil. Fizemos com muito carinho, espero que vocês gostem e agradeço muito a atenção de todos. Oi, tudo bem, pessoal? Eu sou a Janaína, sou estudante da Univesp e esse é o projeto Integrador 4, que tem como disciplina norteadora a Geografia e a História. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a história por trás do descobrimento do Brasil. Quem descobriu o Brasil? Essa é a pergunta que todo mundo responde. Pedro Álvares Cabral. Mas será que foi ele mesmo que descobriu o Brasil? Ele chegou aqui no Brasil por acaso? E quando ele chegou, já tinham pessoas morando no Brasil? E quem eram essas pessoas? Então hoje a gente vai descobrir. Vamos lá. O descobrimento do Brasil por Portugal foi ocasional ou intencional? Vamos saber um pouquinho? Talvez descoberta não seja o termo mais apropriado para esse fato, e sim conquista do Brasil. No entanto, o que se coloca em dúvida é a rota de Pedro Álvares Cabral. Será que o desvio de direção que ele, juntamente com sua esquadra, foi mesmo motivado pelas correntes do vento? Ou já existia uma intenção para a mudança de rumo? Mas tudo indica que os portugueses já sabiam da existência de nossas terras antes de Cabral passar por aqui. Em 22 de abril de 1500, chegavam ao litoral sul da Bahia, no Brasil, as caravelas portuguesas, lideradas por Pedro Álvares Cabral. Foram 45 dias de viagem, 13 caravelas e 1.400 homens. O encontro entre os portugueses e os indígenas foi um choque cultural muito grande. Os portugueses achavam estranho os índios sem roupa, enquanto os indígenas estranharam as roupas dos portugueses, que eram fechadas, quentes, cheias de coisas penduradas. Os indígenas, no começo, não aceitavam nada que os portugueses ofereciam. Recusavam tudo, o vinho, a comida, tudo que eles ofereciam, mas tiveram interesse nos objetos que eles carregavam, os colares de prata e ouro. Esse fato chamou a atenção dos portugueses. No dia 26 de abril foi celebrada a primeira missa no Brasil pelo Frei Henrique de Coimbra. Após a missa, a esquadra de Cabral tomou rumo em direção às Índias, em busca de especiarias. Os povos que habitavam o Brasil na época da chegada de Cabral viviam de forma bem diferente. Eles tinham costumes distintos, livres, sem nenhuma prisão. Eles caçavam, eles plantavam, eles moravam, eles mesmos construíam suas moradias, plantavam seus próprios alimentos. Eles não conheciam a escravidão. A chegada dos portugueses causou um grande impacto aos indígenas. Os portugueses começaram a colonizar os índios de várias formas, utilizando o trabalho escravo, utilizando a força dos índios, culturando também para que pudessem ser separados de suas tribos e fosse utilizado o trabalho indígena como assalariado. No início do período colonial, os indígenas eram essenciais para o negócio do ciclo de cana-de-açúcar. A coroa tinha interesse na escravidão indígena,
porque eles eram necessários para a produção do engenho. Os índios, os verdadeiros donos do Brasil, sofreram devido à violência, à exploração, à falta do conhecimento, às doenças que eles adquiriam devido à violação sofrida por parte dos brancos e por causa da escravidão. A fonte histórica do chamado Descobrimento do Brasil é o documento redigido por Pero Vaz de Caminha. A carta conta detalhes a viagem, a chegada ao litoral brasileiro, os índios que habitavam a região e seus primeiros contatos com eles. O termo descobrimento do Brasil, quando usamos o termo descobrimento do Brasil, parece sonoramente que a terra não era habitada, que não tinha ninguém, não tinha nada, é terra de ninguém. Os portugueses foram os primeiros a encontrá-la. Dessa forma, desconsideraram a presença de milhares de indígenas que viviam, que dividiam as terras, que viviam nas nações, que já habitavam muito tempo antes dos portugueses, os tupinambás e os guarani. Será que o termo correto a ser utilizado é o descobrimento? O termo descobrimento está ligado ao etnocentrismo dos portugueses e também dos europeus, por entender o mundo tendo por conta a sua própria etnia. O descobrimento pode ter sido, na verdade, uma invasão das terras indígenas. O Brasil não foi descoberto, mas sim tomado posse.